Vamos lá, aqui ó, é a história dessa kitnet aí ó, que é de um cunhado meu. Eu vou contar, vamos lá que eu vou falar lá como é que foi essa história. É uma história engraçada, mas no mesmo final a gente prestar um pouco mais atenção antes de tomar qualquer uma providência, assim que eu falo. É uma história de casamento. Aqui, ó, essa casa. Aqui, ó, no meu terreno aqui, é um terreno de 28 metros. 12 metros de frente. É 12 metros de frente, ó, aqui a frente. Ó. Lá a outra, lá a entrada. Aqui é a frente. Então aqui já era murado. Eu peguei e cortei o muro aí. Meu cunhado trabalhava comigo e ele era servente, meu servente. Hoje ele está quase pedreiro. Ele não está mais morando aqui não. Aí eu cedi esse espaço pro meu cunhado que ia casar. Esse cunhado meu é o Aguinaldo. Ia casar com a Sara, aqui de Porto Alegre do Norte. Aí eu peguei e cedi esse espaço para ele poder estar fazendo a casa para estar morando. Moradia assim, não definitiva, entendeu? Para a motivar ele a conseguir as coisas dele. Então eu dei para 5 anos ele morar aqui. Eu peguei e dei mais 2.500 tijolos, 2.300 tijolos, ajudei a fazer. Aí no final eles começaram a namorar, ia casar. E aí, ó, aí 2 cômodos, é um quarto, ó, que tem um banheiro, ó, um banheirinho, quer ver? É um banheirinho aí, ó. Eu entrei pela parte errada porque aqui é um quarto. Aqui é um quarto. Quartinho de 3x3. Aqui uma arinha. Aqui é outra. Uma sala com cozinha ia ser aí. Aqui é o banheiro, que tem uma porta para sair na área. A fossa ia furar ali mesmo. Não tinha mais espaço. Vai ser ali, na verdade. Que eu vou calçar ela e puxar uma laje por cima. Voltando o caso dessa casa aqui, ó. Eu peguei e cedi esse espaço para ele, o Agnaldo, para poder casar com a Sara. E aí eles começaram a namorar e começaram a fazer essa casa. Começou fazendo. Aí quando essa casa chegou ao ponto de respaldo, a namorada não quis mais casar com o Agnaldo mais, que é meu cunhado. Não quis casar. Olha aqui é a porta de saída aqui, ó. Não quis mais casar com ele. E aí ele pega, ficou desnorteado, né? Que ele era a primeira namorada dele e ele gostava muito dela. Ele gostava muito dela. Só falava em futuro, né? Então, tanto que foi fazer aqui, eu fui fazer uma casa para morar 5 anos, mas bem feita. Eu ia ajudar ele a fazer, bem feitinha. Como eu ajudei a fazer até esse ponto. Não é uma gambiarra, um trem bem feito. Fiz para ajudar. Não podia fazer, mas aí eles não deram certo no casamento, não casaram, e aí os dois não deu certo, se despacharam. E aí, rapaz, o que acontece? Ela ela pega, não deu mais certo, queria fugir, porque ela tinha que casar, né? Que ela se viu com a situação toda, e aí ela tentou fugir. Pegou o cartão da mãe dela, foi numa padaria, comprou um pão, umas coisas lá de padaria, pão, bolo, pão de queijo, essas coisas, mais ou menos isso assim. Não vou falar em detalhe o que foi, mas é comida, lá na padaria, né? E aí se ajeitando para fugir. E aí o cartão, hoje em dia, tudo tá ligado no celular, né? No aplicativo. Aí o aplicativo avisou a mãe dela. Mas quem tá comprando coisa lá na padaria? Era a filha dela, Sara.
se preparando para poder fugir, porque não queria casar com o Aguinaldo. E aí a mãe dela liga pro Aguinaldo ir lá, que era o namorado dela, ir lá para eles conversar. Aí eles contaram a situação e Aguinaldo, como que ele gostava muito dela, mas ele foi um rapaz compreensível, falou para ela, não, já que você não quer casar comigo, não precisa fugir, não precisa só bastar você falar que não me quer mais. Só que ela viu que ele gostava muito dela. Eu acredito que ela ficou sem jeito de falar, né, para ele que não queria mais. Ela devia de tudo, né, mas ela era uma pessoa boa, como é uma pessoa boa, então ela não queria mais casar com ele. Não sei o motivo, né, o que aconteceu entre os dois, mas o motivo que ela não quis casar mais com ele, isso eu sei. Aí então ele ficou desnorteado, triste. Aí pegou e foi embora. Aí no caso, aí como a casa aqui no meu terreno, e eu já tinha dado os 2.300 tijolos e ajudei ele a fazer, aí agora eu tenho que pegar essa casa, vou arrumar ela e vou fazer uma kitnet para poder alugar. Se não fosse esse casamento, eu não teria feito essa casa aqui, entendeu? Eu fiz a casa para poder ajudar ele. E se hoje ele chegar, querer morar na casa, claro, eu vou ajudar, de novo, já com outra mulher que seja. Mas para a casa não ficar parada, eu vou arrumar e vou alugar, né? Eu vou alugar ela para poder, para mim, né? Também me ajuda bastante. Então isso que saiu essa casa, não foi assim, o seu Ed tem condição, não tem condição, não tenho mesmo. Eu trabalho de pedreiro e aí o dinheirinho que eu pego, eu compro tijolo, eu compro cimento e vou fazendo. Se não fosse o casamento do Aguinaldo com a dona Sara, não teria essa casa aqui. A minha é aquela lá do fundo lá, aquela casa lá. Aí por minha bondade eu quis arrumar esse espaço aqui para um terreno aqui e está na média aí de 30, 35 mil. Aí é um pouquinho caro, porque estava começando, né? E ele não tinha essa condição. E ele se apaixonou por ela e terminou que não deu certo o casamento. E aí ele pegou e foi embora. Ele foi embora, esnoteado. Ele disse que andava na rua, assim, lá no estado do Maranhão, que aqui é Porto Alegre, Mato Grosso. Ele é maranhense, foi para lá, para casa da mãe dele. Aí quando chegando lá na casa da mãe dele, ele disse que ia na rua fazer compra, ajudar, né, e levar os pais dele no banco para poder sacar o dinheiro que os pais deles é aposentado, fazendo essa ajuda diária. E aí o que acontece? Ele disse que vinha na rua, qualquer mulher que parecia com ela, ele já ficava ruim. Ele gostava muito dela, parecia que ele estava vendo ela, a dona Sara, na frente dele, né? Qualquer mulher assim, né, parecida, que ela é uma moça muito bonita também, né? E aí ele faz o homem. Hoje ele está no Guarantã do Norte, Mato Grosso, voltou para o Guarantã do Norte. Está trabalhando. Ele trabalha, está ganhando bem. Ele trabalha num restaurante lá em Guarantã. E ele está psicologicamente ele já melhorou e também outra coisa, ele amadureceu mais, né? Ele amadureceu mais. Agora para ele já querer casar e já fazer uma casa, principalmente assim no terreno dos outros, né? Eu fiz por bondade, acreditando que ia dar certo. Ele morava 5 anos de moradia e aqui o aluguel aqui é de 1.000 conto, 900 a R$ 1.000. Eu fiz uma base que eu ia ajudar ele em aluguel, uns 50 mil mais ou menos, de 5 anos. Que ele ia pagar de aluguel se caso ele estivesse morando de aluguel. Aqui ele não ia pagar aluguel, só ia arrumar aqui, né? E morar aí. Eu ia ajudar tudinho, certinho. E aí eu acreditando que ele ia conseguir, como ele ia trabalhar comigo, a gente ia ver se comprava um terreno para ele, e ele, né, e viver com a dona Sara, com os planos dele longo, uma vida pela frente. Mas não foi da maneira que ele pensava. Então ele já amadureceu mais. Então, se ele na época tivesse comprado um terreno, tivesse construído no terreno dele, por exemplo, né, hoje ele não tinha a dona Sara, mas pelo menos tinha a casa e o terreno, né? Então é complicado, assim, de olhar para esse lado é complicado, porque olhando aí, ó, a casa aí, ó, né? Aqui a coisa aqui, ó.
E aqui, e eu fiz isso por bondade, eu queria tanto que eles morassem aí, mas não deu certo. Mas Deus que sabe. E ali, ó, eu moro lá. Se não fosse o casamento deles, eu só ia ter aquela casa lá, aquela meia água lá. Aí tem essa aqui da frente porque foi desse jeito. E eu trabalho de pedreiro, é só eu que trabalho. A mulher não trabalha, tem as crianças, tem que ir para a escola. Então é só eu que trabalho. Então tá desse jeito aqui. Essa é a história dessa casa aqui, ó. Cuidado, quem for casar, né? Fazer um terreno na casa de um terreno de outra pessoa. Pense bem. Às vezes assim, já tenha casado, já viu que dá certo, né? Tem uma história junto, viu que dá certo, né? Se precisa, é uma necessidade, não tem condição de pagar aluguel, arrumou um parente que quer ajudar, faz uma casinha e mora, né? Eu ia fazer um contrato também de 5 anos para ele morar aí, sem pagar aluguel, só o gasto mesmo aí, que ia gastar uns 12 mil mais ou menos para poder fazer. 5 anos eu ia fazer um contrato, para motivar ele a ir em busca das coisas dele, né? Aí eu peguei e não deu certo. 5 anos para ele ter o direito de morar 5 anos com o contrato batido e reconhecido no cartório como documento. Para 5 anos, se ele não tiver corrido atrás das coisas dele, aí eu ia, das coisas que eu falo assim, futuro, outra casa, um terreno, aí eu vinha com o contrato e aí ele tinha que desocupar a casa. Porque com 5 anos a pessoa, né, trabalhando, novo, consegue um terreno. É só para motivar. Claro que eu não ia, né, fazer isso assim, não sei, né, qual é a condição. Mas devido das condições, a forma da pessoa agir, né? Às vezes eu deixava ele, né? Ou às vezes não deixava, né? Porque às vezes o cara começa a ganhar dinheiro, só desbanjar e nada para o futuro. E aqui eu trabalhei, eu comia arroz e um ovo, ou às vezes só o arroz purinho, para poder construir aquela meia água ali, ó. Falta muita coisa, mas é quem desespera, que nem eu falei, eu ia vender o carro para poder fazer, desespero, mas eu não vou fazer isso. Eu vou manter calma, vou trabalhando, vou fazer, a gente precisa do carro. E é isso aí, ó. Pense bem antes de casar e fazer uma casa no terreno. Quando estiver namorando, fazer uma casa, né? Às vezes compra o terreno, faz na casa, se não der certo, pelo menos tem o patrimônio, né? Agora aqui, ó, ficou um patrimônio pro cunhado dele, que é eu, né? Do terreno. Mas se ele vir e querer morar, eu vou ajeitar para ele de novo, morar aí. Mas, né, ele não está com vontade de vir para essa casa não. Quando ele vem para essa casa aí, ele foi embora que não conseguia nem entrar nessa casa mais. Quando ele entrava aí, ele via a dona Sara aí. Aí ele pegou e foi embora por esse motivo, que via ali dentro. Ela já veio aí um punhado de vezes, né? Quando estava começando, quando estava cavando essa pata. Mas é isso aí, a história dessa casa aí. Eu espero que tenha gostado da história, né? Da conversa. Eu vou estar postando mais uns vídeos aí também. Vou fazer um pesqueiro lá, lá no meio do mato, lá no meio do nada lá.